educação tem sido, há muito tempo, uma poderosa ferramenta para capacitar indivíduos e construir sociedades mais justas e igualitárias. No centro dessa jornada estão muitas mulheres, desempenhando um papel fundamental ao se conectarem à sociedade por meio do ensino, moldando não apenas o próprio destino, mas também influenciando positivamente as comunidades ao seu redor. E foi assim com Ana Maria de Barros Dias, que encontrou o grande propósito da sua vida, levando o ensino para crianças da sua comunidade. Eu amo escola. E tudo começou quando eu me vi no 3º ano do ensino médio. Eu vi que eu estava em contagem regressiva para ficar fora da escola. E ali me deu um desejo muito grande de fazer o curso de pedagogia. Tentei, ainda pensei em direito, que era algo que eu queria no começo, sabe, ali coisa de criança, mas realmente a pedagogia ela me encantava, sabe, a escola me encantava, era uma paixão. E foi ali, justamente nos últimos meses para finalizar o ensino médio. Naquele momento, o amor era muito mais pelo ambiente escolar. Eu ainda não tinha essa correlação com a criança, sabe? Mas aquela questão mesmo de ficar fora daquele ambiente que era a minha vivência, né? Eu me via ali, eu me sentia bem na escola. Então, por isso, o desejo tão grande de fazer o curso de pedagogia. Na verdade, o meu sonho era ter a minha própria empresa, ter uma escola. Então, quando eu comecei a fazer o curso de pedagogia, eu sabia que eu teria uma escola. Com o sonho de montar a escola numa região que ainda não tinha muito acesso ao ensino e com o apoio dos pais, ela começou a lecionar de uma forma bem simples numa área cedida por uma igreja. E aí eu comecei a buscar, sabe, lugares, e eu queria, naquele momento, eu queria que fosse em um lugar que não tivesse escola, eu imaginava isso. Vai ter um local onde não tem escola, porque aí eu vou ter muitos alunos. E aí, eu fui num bairro aqui da cidade ocidental chamado Jardim ABC. E realmente lá naquele momento não tinha escola nenhuma, tá? E eu cheguei a visitar alguns lugares, assim, que dava para mim montar pelo menos 3 salinhas de aula. Naquela época eu tinha 17 anos, 17 para 18 anos. Foi assim que eu comecei o curso de pedagogia. Eu já comecei a procurar um local para ter uma escola, sabe? Porque até então, naquela época, não precisava você estar formada. Cursando, eu já poderia abrir uma escola. E ali juntou o meu desejo e o apoio muito grande da minha família, que minha mãe é professora e o meu pai, ele é um bombeiro aposentado. E aí, então, uniu, né, a minha vontade, o meu desejo, e aí eles foram junto comigo buscar esse local. E nós fomos lá no Jardim ABC e nós não encontramos. E aí eu cheguei até mesmo, e olha só, tudo, o que começou com a igreja? Eu não tinha pensado ainda na igreja onde eu frequentava, porque lá tinha as salinhas da escola dominical. Mas eu não tinha pensado nessas salas. Eu pensava em um espaço comercial. Quando eu fui no Jardim ABC, eu vi que lá tinha uma igreja e tinha umas salinhas de aula. E eu fui até esse pastor. E eu perguntei para ele se ele não queria montar uma escola lá. E ele falou, não, eu não tenho nenhum interesse, né? Não é, realmente as nossas salas não é para isso. E eu vim desse bairro, né, que ele fica a 20 quilômetros da nossa cidade. Eu vim tão desanimada, assim, eu falei, nossa, ali seria ótimo para abrir. E eu vim assim, triste, quando no meio do caminho eu pensei na igreja que eu frequentava. Falei, gente, eu tenho nas minhas mãos. E isso eu uso até hoje para a minha vida. Aquilo que está nas minhas mãos é ali onde eu vou começar. E aí eu pensei nisso, eu falei, eu tenho nas minhas mãos um local. E aí foi ali onde eu procurei, né, o responsável pela igreja, que é o pastor, e ele prontamente ele me cedeu 3 salas de aula, que na verdade eram as salas da escola dominical. Ela chegou uma idade dos seus 10 anos para frente, ela já começava. Eu morava numa chácara, tinha uma plantação de abacaxi
e ela dava aula para esses abacaxis. Embora eu tinha às vezes, a vontade de também ser um professor, né? Mas aí eu resolvi também, antes da Ana se formar, eu resolvi fazer o magistério, né? E assim que eu terminei o magistério, a Ana já tinha se formado, trabalhava numa escola particular, a mãe dela também trabalhava, então surgiu a proposta, ou surgiu a ideia, partindo de mim, eu conversando, combinando com elas, né? Justamente da gente, por que não abrir uma escola, né? E aí foi onde surgiu o projeto da escola, que se tornou Escola Parceiros do Saber. Ela é uma pessoa com espírito de empreendedora, um alto astral, assim, uma pessoa com muita coragem, é isso que eu vejo ela, e com muita determinação. A gente tem muito orgulho por isso, por hoje eu ver, né, hoje a Escola Parceiros do Saber, né, o nível que está. O início não foi fácil. Conquistar os primeiros alunos foi uma tarefa desafiadora. Além disso, a educação por si só está em constante atualização e é preciso acompanhá-las. Isso foi tão interessante porque quando você começa, você imagina que os primeiros alunos serão as crianças que você conhece ou poderão ser as crianças da igreja, até mesmo os filhos, né, dos seus melhores amigos. Na verdade, não foi ninguém. Nenhuma criança naquele momento que era conhecido, que era pessoas que eu imaginava. Pasmem, mas o meu primeiro aluno foi a minha mãe que conquistou numa rua. Nós fomos nas ruas procurar aluno, numa parada de ônibus. O pai estava embriagado e ele fez uma matrícula. Por aí vocês tiram. Então, assim, na verdade, o cliente, né, não é quem você imagina, não é quem você espera. E ali, nós conquistamos as crianças na rua. Perguntava, a gente via eu, meu pai e minha mãe, saímos na rua e de porta em porta. E nós conquistamos ali umas 20 crianças. A educação ela é um desafio. E ela é uma novidade diária. Todos os dias nós temos uma novidade na escola. Então, aqui não existe nada mecânico. Você está trabalhando com vidas. E é isso, você tem que ter muito amor pelo que faz. A educação emerge como a principal ponte que liga as pessoas ao futuro. Não se trata apenas de transmitir conhecimentos. É sobre capacitar indivíduos com as habilidades, mentalidade e ferramentas necessárias para enfrentar os desafios e oportunidades de um mundo em transformação. Eu tinha muita certeza. É a mesma certeza que eu tenho até hoje. É a mesma certeza, é o mesmo amor, é o mesmo sentimento. E isso aqui para mim nunca foi trabalho. Eu não me vejo trabalhando. Eu venho aqui porque realmente eu amo, eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, sabe? Essa dedicação diária, ela faz parte da minha vida, da minha rotina. Isso aqui para mim é tão natural, é tão normal tudo isso, sabe? Então eu me realizo todos os dias. Nunca trabalhei. A Ana sempre gostou de ensinar pra gente, né? Ela adora a língua portuguesa, eu gostava de matemática. Então, assim, a gente reunia 5 amigos, uma ia na casa dela, a gente ia pra casa dela, então ela ia pra minha casa. Então, assim, e ela tem um dom da educação, ela ama criança, né? Realmente ela ama. Eu admiro muito a Ana Maria porque ela iniciou dando aula como magistério e ela tinha um sonho de montar um colégio. E ela sempre falava. Então, não me engano, ela ia para a igreja e dava aula para as crianças na igreja. E aí, uma vez ela me chamou para ir para a igreja no domingo e fiquei observando a Ana. Então, eu acho que foi através da igreja ela começou a ensinar e ter essa convocação de educadora, né? Ela é uma pessoa muito religiosa, amiga, companheira, pode contar com ela, né?
Então, assim, eu sempre falo para a Ana que ela é uma amiga que Deus me deu, porque, assim, eu penso uma pessoa abençoada, né? E, assim, eu desejo que ela tenha muito sucesso na parte escolar, porque ela está tendo muito sucesso, sim, viu? E eu estou aqui para aplaudir a Ana Maria. Tomada de grande coragem, mesmo indo contra as expectativas de ter que assumir uma grande responsabilidade e dos tempos difíceis, ela decidiu começar a empreender e iniciou a construção da própria escola, Passinhos do Saber. Você imagina que eu ia querer sair da igreja confortável do jeito que era? Eu vou falar bem a realidade para você. Ali, para mim, era muito confortável, sabe? Era muito cômodo, porque eu já tinha as salas de aula, eu tinha já um grupo de alunos bom, eu não precisava fazer reformas, estava tudo... O máximo que eu faria ali, todo ano era uma pintura, e eu tinha alunos. Então, tudo é como se... Isso eu até falava para as pessoas, eu falava assim, não, a escola é da igreja. Eu não queria que a escola fosse só minha, porque quando a escola é sua, você pega uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que eu queria muito dividir essa responsabilidade com a igreja. Até que a escola foi crescendo e tomando uma proporção que não tinha como ficar ali. E aí um dia o pastor me ligou, e foi muito interessante essa ligação, porque ele falou assim, muito calmo, ele falou assim, Ana, eu queria te falar que o projeto da escola, a instituição, ele é seu. Deus deu para você. E eu gostaria que você tomasse posse desse projeto. E você precisa voar. Quando o pastor falou isso, eu chorei, desesperada. Porque tudo que eu não queria na vida era voar. Eu queria ficar ali, sendo cuidada e protegida por uma instituição maior do que eu naquele momento, que era a igreja. Eu chorei muito, eu não queria, de maneira nenhuma. Só que eu não tinha mais condições de permanecer ali. E aí foi quando surgiu a ideia de comprar um lote e começar a construir. E nisso foi muito rápido. Todo esse processo foi muito rápido, sabe? Mas foi dolorido, porque era muito confortável. Crescer dói. Como em todo empreendimento, ela teve muitas dúvidas e pensou em desistir várias vezes, mas conseguiu dar a volta por cima, contando com a criatividade para fazer a escola prosperar. E aí eu construí a escola, né, em 2010. Quando eu terminei de construir a escola, eu me vi numa tristeza profunda. Profunda. Eu tinha a escola, né? Agora estava em um local que era meu, mas eu passava por um momento muito difícil da minha vida, que era a separação dos meus pais. E eu tinha começado tudo com eles. E eu acredito que misturou, foi uma mistura de sentimentos, né? E eu me vi sozinha, sem a igreja e sem os meus pais, juntos. E aí, naquele momento, eu queria desistir de tudo. Foi o único momento que eu pensei assim, eu vou desistir da escola, eu não vou continuar. E eu acredito que muitos empreendedores, eles têm esse momento de tristeza, sabe? De solidão, de se sentir sozinho. Eu passei mais ou menos uns 3 anos nesse luto e isso trouxe uma reflexão tão negativa para a escola que eu cheguei a ter, acredito que naquele momento, 50 alunos, sabe? Eu fui assim no meu fundo do poço. E para vocês terem uma ideia do quanto isso reflete na vida. Se você está mal, vai refletir no seu trabalho, vai refletir na sua casa, vai refletir nos seus filhos, no seu profissionalismo. Então, naquele momento,
Eu estava muito angustiada e por isso a escola também estava muito mal. E aí veio uma pessoa, uma grande amiga minha que trabalha comigo até hoje, e ela chegou aqui na escola, mãe de aluno, a tia Flávia. Ela pegou assim no meu braço e ela falou assim: amiga, deixa eu te ajudar. Aí eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Eu fiquei pensando, sabe, no que ela tinha me falado, deixa eu te ajudar. E aí eu liguei pra ela no final da tarde. Aí eu falei assim: amiga, tem como você vir aqui na escola? Eu gostaria muito de conversar com você. E aí quando ela veio, eu falei pra ela, né, das minhas angústias, das minhas dores, da quantidade de alunos que eu estava perdendo naquele momento e que eu não queria mais escola. Eu não queria mais, eu queria encerrar as minhas atividades e eu queria fazer o que todo mundo quer fazer. Eu queria ir pra uma praia vender coco. Quem nunca pensou nisso antes, né? E aí ela falou assim: eu vou te ajudar, porque eu vejo a sua escola muito grande. Eu vejo você subindo. Você vai ter uma escola de andar, uma amiga. E na verdade, naquele momento ela nem era uma amiga. Ela era só a mãe de um aluno. E ela me ajudou muito, muito, muito mesmo. E eu te falo que ela foi uma pessoa assim, ela é responsável assim pelo meu crescimento, com certeza. Fora isso, teve um dia que eu senti, o dia assim que eu me permiti ser curada, sabe? Foi muito interessante esse dia. E assim, ó, a minha cabeça, ela queimava de tantas ideias que vinha, fluía, criatividade, planejamento, tudo, marketing, tudo. Nunca mais, depois daquele dia, eu senti aquela tristeza. E hoje eu posso dizer que é uma outra pessoa, e aquela pessoa que sonhou lá no início é a mesma de hoje. Esses 3 anos assim de tristeza, de marasmo, ele acabou. O que foi o início do Passinhos do Saber, né? Na verdade, eu sempre fiz tudo aqui, tá? Desde a faxina, eu era a faxineira, eu era professora, eu era secretária, eu era a tia da porta. E aí, nessa época, onde surgiu a criatividade, eu tive uma ideia muito boa. Eu falei assim: eu preciso ter uma Kombi. Eu comprei uma Kombi, eu era a tia da Kombi. Eu ia buscar os meninos em casa. Foi muito engraçado porque a Kombi quebrava. A cidade, todo mundo me conhecia porque a Kombi vivia quebrando. E aí, o que eu fazia, né? Porque muitas vezes já era tarde da noite, porque na cidade ocidental nós temos muitos bairros. Então, muitas vezes quebrava num lugar distante. E aí eu estava sozinha na Kombi. Já tinha entregado os meninos. Eu batia no portão de uma pessoa e colocava a Kombi para dentro. E no outro dia eu ia buscar com o mecânico. Então, para você ver o que é o empreender, né? Ele não é fácil. Ele passa por tudo isso, por todo este processo. Mas se fosse para fazer, eu faria tudo de novo. Coloquei os meus filhos em 2009, final de 2009, agosto para setembro. E aí depois, no ano de 2010, com contato como mãe, vindo à escola, né, participando das coisas, o coração ardeu de querer voltar para a área da educação, que já era a minha área, mas eu estava um tempo afastada dessa área. No dia 27 de maio de 2011, eu estava em casa e a tia Aninha me chama no portão. Era exatamente o horário de almoço. Você ainda tem interesse? Eu falei, com certeza. Então, é porque tem uma professora que vai se ausentar por uma questão de saúde e eu preciso de uma professora temporária para a área de educação. Você aceita? Me passou as condições tudo, né? O coração alegrou. Era uma experiência que eu queria viver na área da educação, que eu ainda não tinha trabalhado com a educação infantil, e eu vim trabalhar aqui. A gente percebeu como a escola veio para cá, porque até então era na igreja da frente, a gente percebeu que começou a aparecer um público melhor, né? Porque agora era uma estrutura de uma escola pequena, mas era uma estrutura de uma escola. E aí uma nova experiência, né? Uma nova expectativa, e a tia Aninha até então não tinha uma equipe exatamente separada, era ela praticamente para tudo. E aí chegou um tempo em que ela realmente pensou, não quero mais. Né? Ela desanimou, ela às vezes chorava e falava, não quero, eu não vou vir mais no Friburgo. Eu não quero mais. Eu falava, como assim você não quer? Não, eu não quero, é porque é muita coisa para cima de mim, né? Está ocorrendo muitas situações que estão me desanimando. Não, você não vai desistir. Nós vamos conseguir, essa escola ela vai seguir adiante. E aí a gente passou por todo esse desafio. Mesmo ela desanimada, pensando realmente em desistir. Mas era tão recente essa construção, essa conquista, que não dava para deixar ela desistir do sonho dela, né? E a gente vai conseguir passar por isso. Finalizamos o ano de 2012
No final de 2012 para 2013, nós tivemos um crescimento muito bom com os alunos. Mas, claro, crescia-se, perdia, conquistava-se. Tivemos altos e baixos, diversas situações onde pensou realmente em parar. E hoje é muito lindo ver, né, o Passinhos do Saber no que ele se tornou, porque antigamente a escola era conhecida como aquela escolinha, como se fosse uma escolinha de fundo de quintal. E hoje todo mundo respeita a unidade Passinhos do Saber, que é uma das unidades escolares mais valorizadas da cidade ocidental, na qual eu tenho muito orgulho. 13 anos de Passinhos do Saber, vivi de tudo que se possa imaginar. Me emociono porque são muitas coisas vividas juntas com ela. Então, quem não viveu na pele, não sentiu de verdade, nunca vai entender o que é isso aqui. Isso aqui não é apenas uma escola. Isso aqui é uma história, e uma história de muito valor. E eu sou muito grata a Deus por todas as experiências que eu vivi, das mais desagradáveis às mais encantadoras, mas que me fizeram crescer como ser humano, como profissional, e me faz crescer a cada dia, me motivando a me tornar um ser humano melhor, uma profissional melhor e conquistar algo bem maior do que eu já conquistei até aqui. Ana relembra que enfrentou grande dificuldade na pandemia e foi através da tecnologia que pôde dar seguimento à educação dos alunos. Mas que não podemos esquecer que o fator humano é o mais importante nessa área. Que bom que tem a tecnologia, né? Foi ótimo e foi o que nos salvou na pandemia. Mas você trabalhar olhando nos olhos é totalmente diferente. Porque o ser humano, ele precisa disso, de contato. Ele precisa vivenciar, ele precisa ter experiências. Ele precisa ter o contato com o outro. Isso é educação, isso é aprendizagem. Porque a aprendizagem, ela é contínua e ela acontece nessa relação, nessa proximidade com o próximo. Essa vivência. É isso. Então, por mais que a tecnologia foi o que nos salvou, nos ajudou naquele momento e foi muito significativo. Mas a tecnologia, ela é um complemento, mas ela não é tudo. Quando eu comecei a estudar, aqui foi a minha primeira escola. E depois a minha mãe veio trabalhar aqui. Foi assim que eu conheci a Tianinha. Ai, a Tianinha é incrível. Ela é tudo. Ela é amiga, ela é irmã. Eu considero muito ela. Ela me ensinou tudo o que eu sei hoje e eu devo muito a ela. Ela também destaca a valorização do papel do professor e como a tecnologia também tornou isso significativo, pois à medida que a informação se torna mais acessível, o foco da educação está se movendo para o desenvolvimento de habilidades que não podem ser automatizadas. Isso coloca o professor no centro do processo de aprendizagem, orientando os alunos a interpretar, analisar e aplicar o conhecimento de maneiras criativas e inovadoras. Na verdade, o professor, ele é um mestre e ele vai além da profissão. Para você ter uma ideia, o professor que conhece uma sala de aula e que ama e que já teve experiências, ele não consegue viver longe disso. Ele até, inclusive, ele pode arrumar outras profissões, mas ele nunca vai deixar de ser professor. Porque ser professor é o nosso refúgio. Isso está na alma, não tem como. Você não consegue viver fora de uma sala de aula. A escola, ela não faz nada sozinha. A escola é uma extensão do lar. Nós temos que ter uma ajuda muito grande do governo, família, sociedade. E nós precisamos, o professor hoje, ele precisa ser valorizado e reconhecido. Assim como numa escola, eu como gestora, o que eu faço sempre é motivar as professoras, incentivar. E, na verdade, a pedagogia, ela vai muito além de uma sala de aula. Ela é um leque de oportunidades. Então, é o que eu falo para todos, que todos deveriam ser pedagogos antes de exercer qualquer profissão, para entender melhor o ser humano. Eu trabalho com ela desde 2003, faz 20 anos. Sim, é sensacional, amo.
Amo o que eu faço, amo trabalhar com a Tianinha. Ela é carinhosa, é dedicada, ela faz tudo por essas crianças, pela escola. Ela é maravilhosa. Eu não tenho ela como minha patroa, como a dona da escola, como minha superior. Eu tenho ela como uma irmã. É uma convivência assim, de anos, né? Então, assim, ela é sensacional. E como mãe de 2 meninos, são esses valores de respeito aos professores e ao ambiente escolar que ela procura passar para os filhos Lorenzo e Luigi. Aqui na escola, eles são alunos. Eu tento, de uma forma muito discreta, deixar eles terem essa vivência. Eu não quero que eu seja a mãe do Lorenzo ou a mãe do Luigi aqui na escola. Eu gosto muito que eles sejam eles tenham as experiências deles, né? E isso, inclusive, foi muito interessante que o mês passado a professora me chamou e falou assim: Aninha, o Lorenzo não está fazendo dever de casa. Então, o meu filho, ele é uma criança e eu sou uma mãe que passa por momentos difíceis, e teve lá um momento mês passado, mês retrasado, que eu não consegui fazer as atividades com ele. Então, eu gosto que ele seja criança, que ele tenha as experiências dele e que as professoras tenham eles como aluno. Que eles possam ter a troca de experiência, professor e aluno, sem a interferência da gestora. Eu gosto muito de ter você da minha mãe. Eu agradeço muito a Deus por ter essa mãe maravilhosa. Eu também gosto muito que ela é dona dessa escola, né? Eu sinto muito orgulho disso. Eu também gostei muito que ela pôde criar tudo desse jeito. Tipo, ela é muito criativa para poder ter essas escolas. Gosto de fazer o bolo com a minha mãe. Tem muitos deveres, né, na minha sala, né? Mas só que eu não acho ruim estar nessa sala. Eu gosto de estudar. Minha mãe me ajuda nas tarefas. Quando eu chego em casa, ele me ajuda, mas só que ela dá mais atenção pro meu irmão, né? Por causa ele é mais pequeno, né? E eu já sou mais grandinho. E eu já sei fazer nas matérias. Ô, Loleiro, eu não sou mais pequeno, não. À medida que as tecnologias estão em constante evolução, a educação é o ponto de conexão que une as gerações atuais e futuras. Existe uma diferença hoje muito grande e educação é isso. Ela vai estar passando por uma constante transformação. E a escola, ela deve estar sempre preparada para essas mudanças. Nós estamos aí, né? Nós temos que estar abertos para as mudanças que acontecem no dia a dia de uma escola. Hoje, a escola e a tecnologia, elas caminham juntas. Então, é quase que impossível você fazer essa separação. E a cada dia, nós vamos melhorando. Eu acredito que muitas pessoas, elas são pessimistas. E elas falam que antigamente era melhor. Não, hoje está muito melhor. E vai melhorar cada vez mais. Tudo depende da visão. Para Ana Maria, o grande diferencial do seu método de ensino é a conexão entre o professor e aluno e a valorização dos estudantes. E ela ressalta que é necessário entender que o dinheiro é a consequência do negócio, mas não o seu fator principal. A diferença hoje da Escola Passinhos do Saber são os valores e os princípios. Para você ter uma ideia, nós fomos de 50 alunos para 500. E aí, o que chamou a atenção dos pais? Princípios, valores, identidade. Valores são inegociáveis. E as pessoas hoje, elas buscam, as famílias, elas buscam por lugares, por pessoas sólidas. Pessoas que possam ajudar nesta caminhada. Porque a família sozinha, ela não consegue. Ela precisa do apoio da escola. Ela precisa do apoio das outras instituições sociais. E é por isso que hoje as famílias, elas buscam escolas com valores e princípios. A pedagogia, a educação, ela não é só uma escola, uma faculdade, uma creche, um período integral, um contraturno, um reforço escolar.
uma neuropsicopedagoga, uma psicopedagoga. Então, hoje, uma pessoa que dá consultoria de resoluções. Hoje existe um leque muito grande para empresas, inclusive consultorias para escolas, editoras e assim por diante. Então, hoje, a abertura ela está cada vez maior. Existe cada vez mais famílias buscando lugares onde o pai e a mãe sentem confiança, onde deixar os seus filhos. Então, o dinheiro, ele é uma consequência sim, porque primeiro você tem que entregar um trabalho que supere a expectativa do seu cliente. E é isso que nós entregamos aqui na escola. É algo que supere muito mais aquele valor. É uma entrega, é uma totalidade, é uma entrega muito maior, é uma entrega de excelência. Hoje eu aposto fácil nela. Tudo que ela se propor a fazer, eu assino embaixo. É uma pessoa assim que já mostrou com a realidade da escola mesmo, com a maneira que ela conduz as coisas, que dá resultado e que o resultado é bom. Muitas vezes vai até contra o que eu pensava, né? Há tempos atrás assim, eu sempre tive uma ideia de como administrar ou como, enfim, como gerir algumas informações ou alguns conflitos, e a qual eu não concordava com a maneira como ela fazia, e hoje eu vejo que ela faz isso com tanta naturalidade, com tanta eficácia, né, o trabalho que ela faz, que eu assino embaixo e me orgulho da esposa que eu tenho. O meu maior orgulho dela é da pessoa que ela é, né, da maneira como ela age com as demais pessoas, da maneira como ela age com os filhos, da maneira como ela age com a família, e sempre tendo um princípio cristão, sempre tendo um princípio da bondade, sempre tendo um princípio de não reclamar, não falar mal dos outros, né? E para mim, assim, eu tenho muito orgulho da maneira como ela conduz a vida dela. Para que a educação verdadeiramente conecte as pessoas ao futuro, é essencial enfrentar desafios como o acesso desigual à educação, sistemas educacionais desatualizados e falta de recursos. Investir na melhoria da qualidade do ensino, na formação de educadores e na criação de ambientes de aprendizagem inclusivos é crucial para garantir que todos tenham a oportunidade de se conectar ao futuro de maneira significativa. A educação ela é a ponte, ela é o que liga, né? E eu acredito muito na educação, eu acredito muito na sala de aula, eu acredito muito nessa vivência da criança na escola. E nós temos que estar em constante atualização. Professor, gestor, a escola em si, ela é uma mudança diária. Nós precisamos estar pronto para isso. Porque a cada dia que se passa, o mundo está inovando. Mas nós precisamos inovar dentro daquilo que nós acreditamos. Porque aquela criança, ela não é só o futuro, ela é o presente da nossa nação. E ali você não está simplesmente passando um conteúdo. Ali são vidas que você está preparando para ser pai, mãe, além de um excelente profissional. Nós não precisamos passar por algo que choque a sociedade. É uma transformação de dentro para fora.